agora. Ok. Olá, boa noite, pessoal. Aqui é o Raul, da comunicação do Porto do Itaqui. Vai começar a live PDZ do Porto do Itaqui, entendendo o presente para melhor planejar o futuro. Essa live ela integra o novo projeto de comunicação do Porto do Itaqui, é o projeto Conexão Porto. Ele vai ser uma série de webinários promovidos pela Gerência de Comunicação do Porto do Itaqui, para discutir temas relevantes, né, ligados ao universo do setor portuário. Serão lives abertas à comunidade geral, então você vai sempre poder participar com a gente, não só dessa live, mas também das lives futuras. Além dos temas como o de hoje, a gente vai debater vários outros temas, né, como planejamento portuário, cabotagem, inovação, compliance, segurança do trabalho, agronegócio, enfim. Será uma ampla gama de temas e de especialistas, né, que estarão aqui com a gente, sempre debatendo temas importantíssimos e ligados ao setor. As lives vão acontecer sempre à noite, nos horários de 19 às 20, né? E a gente já tem, inclusive, a data do nosso próximo webinário, né? Marque aí a data na sua agenda, no dia 2 de julho, também às 19, na próxima quinta-feira, está marcado o webinário Ecossistema de Inovação no Maranhão, em que a gente vai receber aqui vários convidados e especialistas para tratar do setor de inovação. Antes de apresentar os nossos convidados, a gente gostaria de apresentar algumas regras aqui para o sucesso e o bom andamento do nosso evento, né? As perguntas elas serão feitas somente via chat e serão respondidas ao final. E a gente vai dar prioridade para aquelas perguntas que têm relação com o tema, né? Então, sempre que for fazer uma pergunta, preocupe-se em relacioná-la ao tema. E caso não haja tempo para responder todas as perguntas, elas vão ser encaminhadas para os nossos apresentadores, que poderão fazer as respostas depois, né? O vídeo desse webinar ele vai ficar disponível na íntegra no nosso canal no YouTube, então se você não segue o Porto do Itaqui no YouTube, aproveite agora para seguir, e faço o convite também para seguir a gente no Instagram, né? A gente tem, inclusive, o maior Instagram oficial de portos do Brasil, já são mais de 16 mil seguidores, que estão ligados aí com a gente e ficando atualizados acerca das notícias do setor, né? Então, agora a gente dá sequência, né, a essas considerações iniciais. Eu vou fazer a apresentação dos nossos convidados. Quem está aqui com a gente é o Jailson Luiz e o Thiago Bus. O Jailson, ele é o diretor de operações e planejamento do Porto de Itaqui, é um profissional com larga experiência, não só no setor portuário, mas também no setor de mineração. Ele tem 16 anos na Alumar, né, que é um consórcio da empresa Alcoa, gigante mundial de alumínio. Ele, antes de estar na EMAP, ele tem 5 anos como diretor-geral da COP, né, a Companhia Operadora Portuária do Porto do Itaqui, e está há 5 anos na EMAP, né, como diretor de planejamento, e há pouco mais de um ano ele acumula também a diretoria de operações. Então, hoje ele é o diretor de operações e planejamento do Porto do Itaqui. Também está com a gente o Thiago, né? O Thiago, ele é o responsável técnico da FEESC, Labtrans. Ele tem uma ampla experiência em projetos de planejamento de transporte e logística, especificamente no setor portuário. Ele se destaca por trabalhos no Plano Nacional de Logística Portuária, na elaboração de planos mestres das autoridades portuárias, de todos esses portos públicos brasileiros, e especificamente dessa metodologia de hoje, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento. O Thiago, além do Porto do Itaqui, trabalhou também na elaboração do PDZ do Porto de Paranaguá. Então, são dois especialistas aí bastante conceituados e com muita experiência no setor. O PDZ ele é um projeto que precisa ser tocado a 4 mãos, uma parte da autoridade portuária, né, a equipe coordenada e dirigida pelo Jailson, e a outra parte de consultoria técnica, coordenada pelo Thiago, né? Então, sejam muito bem-vindos, Jailson e Thiago. Eu passo a palavra agora para o Jailson, né? Peço que ele se apresente e fale um pouco sobre o planejamento no Porto do Itaqui. Bem, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, prestigiando a nossa primeira webinar.
Agradecer ao Thiago por ter aceito o convite. Eu acho que esse deve ser o terceiro ou quarto evento que a gente participa junto, falando do PDZ do Itaqui, que isso surgiu lá em 2016, 2017, quando nós precisávamos fazer um PDZ que refletisse o que nós estávamos pensando de Porto para o futuro e o que nós lá do Porto entende por ser um planejamento bem feito. Então, nós partimos para fazer o PDZ com uma empresa ou com uma fundação que tem larga escala. A escolha deles não foi aleatória, porque a Fundação de Engenharia, de Ensino e Engenharia de Santa Catarina estava trabalhando no Plano Mestre. Isso, no Plano Mestre, ele trata de cluster, e foi de todo o Brasil. E nós lá na EMAP, junto com a equipe toda de planejamento, a gente foi vendo quais eram as melhores opções para traduzir na qualidade que nós estávamos pensando no PDZ, uma empresa que conseguisse nos atender. E foi atendida, a expectativa ficou bem alta e essa expectativa foi superada. Temos certeza que foi um trabalho muito bem feito, com muito carinho. É um calhamaço aí de aproximadamente mais de 600 páginas, mas que reflete efetivamente o que nós precisamos. E planejamento portuário, ele vem primeiro da centralização do governo federal, através até a gente estava conversando anteriormente sobre o PNL, Plano Nacional de Logística, que até hoje está difícil achar o PNL, mas existe o PNLP. E no PNLP, que é o Plano Nacional de Logística Portuária, deriva o Plano Mestre, PDZ e por aí até chegar no planejamento operacional. No nosso caso, nós optamos em fazer o planejamento estratégico em paralelo com o PDZ. E os dois estão muito bem concatenados. Hoje, se nós lermos, analisar o Plano Mestre e analisar o PDZ e analisar o nosso planejamento estratégico, vocês vão ver que está tudo muito concatenado, inclusive, principalmente na parte de relação porto-cidade, as inovações que vieram com as ODS. Então, foi tudo muito trabalhado e capitaneado pela Luciana Kuzolitz, que é a nossa gerente de planejamento, e o Raul também tem uma participação grande, porque não só o Raul, nem só a Luciana, nem só o planejamento, porque o PDZ e o planejamento estratégico, ele envolve toda a empresa, da operação ao financeiro, do presidente ao que a gente chama de chão de fábrica. Todos eles foram entrevistados, foi passado por várias entrevistas, análise crítica, para ver se batia o que nós estávamos falando. E a Fundação faz esse trabalho, ele pega todo esse massa de dados e transforma esses dados em informação. E o PDZ, ele mostra isso. Ainda existe uma figura dentro não do planejamento, mas da atividade, qualquer atividade industrial hoje, que a gente chama de EIA-RIMA, e até nisso nós fomos buscar os projetos que existe uma licença prévia, através de um EIA-RIMA que seguiu todo um plano um cronograma para atender, e aí nós fizemos isso tudo concatenado, e o trabalho que a universidade fez ficou bastante, diria assim, bastante bonito. Foi um parto, assim, foi uma gravidez, uma gestação, né? Nem gravidez, foi uma gestação bem feita, bem grande, e nasceu esse PDZ, bastante orgulho de ter esse trabalho, ter capitaneado e ter apoiado a empresa, ter recebido o apoio da empresa, de vocês, funcionários e da Fundação. Jailson, você comentou bastante sobre como o planejamento, né, o planejamento estratégico do Porto do Itaqui, ele está linkado com uma ferramenta como o PDZ, né? Que tipo de planejamento,
querendo explicar assim mais acerca da movimentação, né? Falando da movimentação em si, desculpa. Que tipo de influência na movimentação tem uma ferramenta de planejamento como o PDZ? Vamos lá. Primeiro que existe uma pesquisa dentro do Plano Mestre, qual a nossa área de influência e quais são as cargas que o porto é competitivo e serve de atração. E o Plano Mestre já tem uma matriz de carga, e no PDZ ela é só mais depurada. Porque como o Plano Mestre ele trabalha de um cluster, então o Plano Mestre ele trata de 230 milhões de minério de ferro. Só que o minério de ferro não sai pelo Porto do Itaqui, ele é do complexo. Agora, o fertilizante, a soja, a celulose, o combustível, aí o que é que faz a gente ir nessa matriz? Até onde a nossa carga consegue chegar com um custo logístico atrativo. E aí analisa quais são os modais que nós temos e que conseguimos ser competitivo. Então você tem uma ferrovia que parte que sai daqui do Itaqui, chega em Açailândia pela Carajás, encontra com a Norte-Sul em Açailândia. Em Açailândia chega até Anápolis, que hoje ela já está totalmente transitável nesse trajeto de Anápolis até Açailândia, e eu acho que daqui a mais 1 ano e meio, no máximo 2, ela vai estar completamente terminada a parte dela de obras da Norte e Sul, que vai até Estrela do Oeste, e lá pega a Malha Paulista. Então, o PDZ, ele olha para o Porto do Itaqui. O Plano Mestre, ele olha para o cluster. Qual é a capacidade do cluster? Então, toda a nossa carga e todo tipo de carga que nós imaginávamos que teríamos e o potencial de carga que pode ter nessa região, ela é capturada através dessa matriz e dessa pesquisa que o PDZ é capaz de traduzir em números. E, a partir daí, nós vamos identificar quais são o tamanho do investimento ou qual a infraestrutura que você precisa ter para poder fazer ou o recebimento dessa carga e transportar até o local de consumo ou da extração e fazer o escoamento dela através do porto, porque temos que entender que o porto é transição. Você tem ou a produção ou o consumo na Interlândia e você tem um transporte marítimo que ele ou vai ser escoado para exportação ou ele vai chegar através de importação. Então, através desse estudo, a gente sabendo qual vai ser a evolução da carga, nós vamos identificar se a infraestrutura que nós temos hoje é capaz de suportar esse crescimento. E aí, ele vai mostrar o seguinte, olha, daqui a 3 anos você precisa ter uma construção de um berço. Então, se você precisa ter a construção de um berço para estar operacional em 3 anos, você tem que começar isso hoje. Ou, vamos dizer assim, há 1 ano atrás, se a gente for levar a questão das licenças. Como nós temos hoje licença do berço 99, que está previsto para ser construção da Suzano, até o 94, nós temos já uma licença prévia. E aí a licença de implantação e a licença de operação, isso vai ser dado pelo investidor ou, se for investimento próprio nosso da EMAP, nós vamos correr com todo esse processo. Mas a matriz de carga é que vai dizer o que é que nós precisamos. Aliado a isso, nós precisamos ver a nossa infraestrutura terrestre. Eu tenho ferrovia, eu tenho rodovia, eu tenho tubovia. Eu não posso falar hoje em hidrovia porque nós não temos nenhuma hidrovia chegando ao Itaqui. Mas os três principais modais que nós temos hoje, que é ferrovia, rodovia e tubovia, nós estamos bastante bem. Ferrovia nem se fala que hoje todo o projeto nosso é de 70% a 80%, visando a ferrovia e o restante de rodovia. As rodovias estão sendo todas recuperadas e a ferrovia acabou de ser duplicada a Carajás, que dá um volume gigante para se transportar nesse trecho, e a Norte-Sul, que ainda está subutilizada, que tem bastante capacidade ainda para atender. Fora isso, você tem os investimentos que é feito ao longo tanto da rodovia quanto da ferrovia. No caso da ferrovia, esse tramo que atende bastante Itaqui hoje, que é de Porto Nacional ou
Palmas ali até a Ceilândia. A Ceilândia está aqui, a própria VLI já fez investimento em armazéns ali, em áreas de transbordo de carga para poder capturar a soja que tem. A ferrovia saindo de Anápolis ou de Estrela do Oeste, chegando até o Itaqui também, daqui a pouco nós vamos ter containers chegando por aqui, ou exportando por aqui, ou chegando e levando isso para a Interlândia, porque a Brado também está com investimento em Imperatriz. Então, mas isso está tudo dentro do plano do PDZ, que foi depurado do Plano Mestre, e o nosso planejamento estratégico ele segue 4 anos. Então, vamos lá. Plano Mestre, ele vê um horizonte maior e um cluster maior. O PDZ, ele foca no 4, 10 e 20 anos. E o nosso planejamento estratégico foca 4 anos, que seria a primeira pernada do curto prazo do PDZ. Perfeito, Jailson. Então, acho que o que o PDZ dá para a gente é essa noção de oferta e demanda, não só do transporte marítimo, não só da capacidade de receber ou de enviar carga, mas considerando inclusive as ofertas e capacidades de transporte terrestre, né? O PDZ é como se a gente trouxer para uma linguagem mais local, seria o nosso censo. O IBGE vai dizer, olha, você vai ter tantas pessoas nascendo, tanto adolescente, adulto, terceira idade, que ali, se nós tivéssemos uma política pública que acompanhasse esses estudos, você saberia quanto de escola precisa ter em determinado tempo, quanto de asilo, de hospitais para atender, de creche, e por aí vai. É mais ou menos, fazendo uma analogia, o PDZ e o Plano Mestre seria o nosso banco de dados do IBGE com o censo, para nós termos na mão e saber assim, olha, eu não tenho recurso para isso, eu preciso ir buscar, ou vou buscar me endividando, ou eu vou fazer a concessão, que hoje é o que tem do mercado nacional, é fazer concessão. Fantástico. Jailson, a gente comentou muito sobre carga, né? Então, acho que seria interessante a gente ter um panorama de como foram as operações portuárias, as movimentações nesse primeiro semestre, né, de 2020. A gente sabe que teve a questão da pandemia, a economia, de uma maneira geral, no país foi afetada, mas acho que as movimentações portuárias do Itaqui seguiram na contramão desse desempenho econômico, né? Sim, sim. Graças a Deus que o que nós planejamos ano passado não nos atingiu aqui com essa pandemia. E isso, basicamente, em todos os portos brasileiros, eles não sentiram o efeito da pandemia. Muito pelo contrário. Como a produção, e o Brasil é um exportador de matéria-prima, e principalmente eu acho que o agronegócio é o nosso carro-chefe, nós conseguimos bater todos os nossos indicadores que nós imaginávamos que ia acontecer no primeiro semestre. Evidentemente que até maio, nós tivemos um superávit. Mas esse mês nós já estamos sentindo que o mercado está se acomodando. E eu vou dar um exemplo do fertilizante. Eu não sei se por causa do problema cambial lá que começou no final do ano passado, ou foi antecipação da safra, ou foi a união desses dois. Eu estou só dando dois pontos para explicar uma carga. O fertilizante ele teve um incremento muito grande nesses 5 primeiros meses. Mas quando você vai no mercado consultar para ver se essa linha continua ascendente até o final do ano, todos os players, os importadores, as misturadoras, eles falam, olha, nós compramos bastante porque teve uma antecipação da safra, evidentemente não vão falar da questão cambial ou da mesa dele de operações, porque isso aí como é commodity, você trabalha muito com câmbio, com mesa de operação mesmo, compra e venda, vendo de onde está saindo o fertilizante, negociando isso no meio do caminho, porque o produtor lá da Ucrânia, o produtor do Marrocos, ele carrega o navio dele e bota para boiar. Navegando, ele consegue vender. E dali ele vai vender na costa brasileira. Ele fica aqui, mas já chega vendido, isso é fato. Então, só que eles disseram, olha, nós fizemos uma previsão de 2 milhões e 100 e não vai sair muito daí. Agora, nós crescemos muito nesse primeiro semestre. Então, a tendência é se acomodar e diminuir um pouco nesse segundo, se isso for real. Na soja, a produção foi acima do que estava na expectativa. Então, nós estamos com 7
7% em cima do plano, 18% comparando o ano passado. Era um negócio assim, é um número que até dá espanto assim. E o bom é que os nossos 2 sistemas de exportação de soja, que é a VLI e o Tegran, estão correspondendo a isso. No segundo semestre, vai ter a operação da fase 2 do Tegran, colocando no mercado aí mais 7 milhões de capacidade. E se tiver soja, que nós acreditamos que tenha, esse ano vai ser de novo um ano de recorde, em função de você ter capacidade de escoar e por você ter lá na lavoura lá uma bela de uma produção. Perfeito. E é interessante como os mercados, né, eles influenciam e são influenciados de maneira diferente por essas questões econômicas, né? A gente teve um resultado muito positivo na carga geral, puxada pela Suzano, com as exportações de celulose no grão, como você muito bem comentou. E acho que talvez pela questão dos transportes, os granéis líquidos acabaram sendo puxados um pouquinho para baixo, porque um grande indutor do consumo de combustíveis é o transporte. As pessoas ficaram mais tempo em casa. Acho que isso influencia muito, né? Mas no nosso caso, como nós temos 2 grandes operações de combustível. Uma é para atender o mercado nosso, que a gente chama de mercado interno. E aí o que é? É o mercado interno mesmo do Maranhão e o mercado da nossa área de cobertura. Que aí o combustível sai daqui, chega até Porto Nacional, Açailândia, Marabá e Teresina. Então, é o que descarrega, vai para tanque, e do tanque abastece toda essa nossa área de cobertura, toda essa área nossa de influência. A outra grande conta que nós temos de combustível, principalmente de derivados, é o transbordo, ou o entreposto, que nós chamamos, que ou é de navio para navio, uma pequena parte vai para a terra e depois ele volta, mas principalmente atraca o navio no berço 106, o navio que a gente chama navio mãe, o navio grande atraca, e aí você tem 2 ou 3 navios menores fazendo esse transbordo, e esse transbordo, por ser navios menores, eles vão atender tanto a parte do Nordeste, que não é atendido por Suape, e a parte do Norte, em função dos calados, porque o berço que nós temos aqui no 106, ele consegue receber navio de 150 mil toneladas. Não é toda vez que chega um navio desse porte, mas nós temos capacidade para receber navios desse porte. Então, eles ficam... Então, se nós formos analisar por taxa de ocupação e quantidade de navios que nós recebemos, o 104 ele tem um número de navios de operações muito maior, justamente porque os lotes para ele são menores. Então, fica um navio grande aqui atracado, só abastecendo os menores. Então, entra um, sai outro, tal. Então, ele tem um nível de ocupação alta e a quantidade de navios operados nesse berço também é muito alta. Mas o mercado, até o mês passado, ele conseguiu praticamente ser zero. No mercado interno, nós crescemos 1%, um e pouco, 2%. Esse mês já está mostrando que, comparando os 6 primeiros meses do ano passado com os 6 desse ano, já tem uma queda de 2%, então ele está relativamente ali zero, né? Então o efeito já está negativo, menos 2%. Só que o mercado interno, a taxa de crescimento dele é marginal, é sempre de 1% a 2%, porque é o crescimento do mercado doméstico, vamos dizer assim. Não tem, só se tiver um grande player aqui que consome muito, que aí pode mudar essa lógica, senão ele vai estar sempre crescendo de maneira vegetativa, marginal, de 1% a 2%. Já no entreposto, ele é muito suscetível à política de comercialização da Petrobras. E é o que a gente está vendo agora. Em 2016, nós sentimos isso. De 16 para 17, o entreposto caiu, em compensação, as empresas, os independentes, os importadores independentes, eles começaram a fazer importação direta e a Petrobras perdeu o volume aqui. Aí, em 2018 para 2019, ela retomou esse mercado. Então, foi naquela crise que eles estavam lá, financeira na Petrobras, eles saíram desse mercado, deixou os independentes. Quando eles deixaram o independente, aí eles tiveram que baixar a carga na refinaria. Aí baixou carga na refinaria, então eles estão sempre testando o mercado para ver qual é o limite. Agora, eu não sei exatamente qual é a política, porque a Petrobras não abriu, porque teve também esse problema de
de câmbio, de preço do petróleo ir lá para baixo, então não dá para saber, mas o fato que nós estamos sentindo é que o entreposto deu uma queda, mas essa queda, tanto é que no nosso planejamento a gente já praticamente já zerou essa conta de entreposto, nós demos uma reduzida bem grande nela para não impactar e nós sabermos como é que nós vamos viver daqui até o final do ano sem essa parcela, tanto de volume quanto de receita. Esse é que é o... Então, aí vem o planejamento estratégico, da gente está sempre analisando, que aí você tem o BSC, que mensalmente toda a diretoria se reúne, discute item a item, é feito análise crítica primeiro na base, depois vai para a gerência, da gerência vai para a diretoria, e da diretoria com o presidente, lá o board, sente e é hora de prestar conta. Presidente... Amigos, conseguimos atender ou não atender. Então, isso faz parte do planejamento estratégico, o BSC, e aí tem outras ferramentas também que nós utilizamos, mas o principal é o BSC com gestão à vista. Ontem mesmo nós mudamos todos os quadros da empresa, já fazendo a troca e colocando os indicadores de maio, né? Porque é sempre um mês anterior, né? Acho que numa rápida fala, o Jailson deu um panorama das nossas ferramentas de planejamento, de rotinas e para os horizontes maiores aí de curto, médio e longo prazos, né? Deu uma pincelada para a gente de como é que está funcionando o presente e eu vou falar com o Jailson mais tarde para a gente falar mais do futuro, Jailson. Eu só queria dizer assim, claro, que a parte de planejamento estratégico, planejamento operacional e PDZ, se não tiver o engajamento dos funcionários, dos nossos colaboradores, dos nossos departamentos, não vai. São as pessoas que fazem acontecer. Então, esse comprometimento de fazer avaliação, análise crítica é primordial para nós continuar seguindo o nosso norte. Que qualquer desatento a gente pode sair da rota. Perfeito. Perfeito, Jailson. Eu vou chamar para nosso bate-papo agora o Thiago. Thiago, boa noite, você me ouve bem? Boa noite, ouço sim. Thiago, peço que você se apresente rapidamente, né, e comente um pouco para a gente sobre a FESC, a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina, né, e como ela está associada a todo esse trabalho. Perfeito. Então, primeiramente, agradecer o convite, né, para mim e para nós aqui da Fundação, do LabTrans, é muito gratificante, né, ainda mais depois de ouvir as falas do diretor e já amigo, né, Jailson, que realmente nós buscamos sempre fazer trabalhos de forma bastante qualificada, com preceitos técnicos, né, científicos, mas ao mesmo tempo muito conectado com a percepção de mercado, porque não adianta nada você fazer algo muito teórico que na prática ele não seja executável, né? Então, eu acabei atuando no projeto do PDZ como responsável técnico, auxiliando nessa parte, rodando aí por todas as áreas, né, que é um projeto bastante amplo, foi de 12 meses a execução, e outras experiências ligadas ao setor portuário que contribuíram com que, não só eu, mas a Fundação como um todo, né, o LabTrans, pudesse trazer para dentro desse instrumento de planejamento percepções e comparações também com outros portos, com outros instrumentos de planejamento. Então, a exemplo do que foi dito antes pelo Raul na apresentação, né, a equipe que aqui trabalhou no PDZ, ela também trabalhou no desenvolvimento do Plano Nacional de Logística Portuário, no desenvolvimento de diversos planos mestres dos portos públicos brasileiros, além também de algumas experiências com portos internacionais e terminais privados. Acho que está fechado o seu som, Raul. Opa, voltei aqui. Voltou. Então, agradeço as palavras iniciais, Thiago. O Jailson até comentou um pouco sobre isso, né? Sobre esse cenário de planejamento do setor. Você tem uma política nacional, você tem as políticas de planejamento do cluster e de um porto específico em si. Você já trabalhou nesses três tipos de projetos, né? Tanto na política nacional, como na política de planejamento de cluster e de um porto especificamente em si. Que tipo de
de aprendizado, de experiência você pode compartilhar aqui para a gente? E qual é a diferença, né, entre planejar o setor nacionalmente, planejar um cluster e planejar um porto especificamente? É basicamente a unidade de planejamento, né? Quando a gente está falando do Plano Nacional de Logística Portuária, por exemplo, a gente está olhando o poder concedente, que é através da Secretaria Nacional de Portos, do governo federal, ela olhando todos os portos do Brasil, todos os seus clusters, os seus complexos e as unidades portuárias. Então, é uma visão centralizada, então, de um Estado, né, que está olhando como um todo o setor. Quando você vai para a unidade do planejamento do plano mestre, ele olha o complexo portuário, mas também sobre a visão do governo federal, pensando que elementos, principalmente concorrenciais, eles são muito mais atribuídos em função de toda uma cadeia, uma malha logística atribuída. Quando a gente vai para nível do PDZ, a gente sai do movimento de observação estratégico e passa a olhar o tático e operacional. Ou seja, a unidade portuária do Itaqui está olhando como que ele vai disputar essas cargas que ele tem potencialidade para angariar no mercado. E, através disso, observar também sua infraestrutura, suas necessidades de investimento, suas necessidades de rearranjos operacionais, melhorias de gestão, técnicas de meio ambiente que podem ser melhor implantadas. Então, tudo isso é uma cadeia alinhada, né? E acredito que o fato de a Fundação, né, e o LabTrans ter trabalhado com todos esses instrumentos de planejamento contribuem para que no instrumento do PDZ ele fique muito mais alinhado e assertivo com essas boas práticas e essa visão de curto, médio e longo prazo que se espera para o setor portuário como um todo. Ainda está fechado, Rô. Perdão. Está fechado ainda? Opa, voltou. Agora sim. Eu acho que uma coisa interessante de ser comentada, além dessas questões que você já comentou, Thiago, é o projeto, né, o plano de trabalho. Às vezes a gente comenta sobre o PDZ e as pessoas não têm a real noção de quantas pessoas trabalham no PDZ, de quais são as especificidades diferentes, né, as especificações que os funcionários têm, quanto tempo leva para elaborar um PDZ, né? Como é que se dá esse plano de trabalho? Fala um pouquinho para a gente. Sim, claro, com certeza. É interessante a pergunta porque quando a gente vê o nome, né, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, o que significa o D? O D é desenvolvimento. A gente tem que pensar o porto como todas as suas esferas e não só do ponto de vista interno, mas também da sua relação para com entes externos, como, por exemplo, a cidade, o Estado, uma política de planejamento maior. Então, tudo isso é o envolto. Então, o esforço que você tem para pensar em desenvolvimento, ele envolve várias áreas. E o Z de zoneamento, que acaba entrando junto, ele é muito similar, por exemplo, a um plano diretor municipal, porque você está pensando como vai fazer a exploração, o uso das áreas do teu porto, do teu ativo, né? Então, são N ativos ali nesse teu porto e que tu tem que dar a melhor finalidade para elas. Então, é uma discussão que ela não é somente qualitativa, né? Ela tem que ter aspectos quantitativos, tem que ter fundamentação para se poder tomar realmente diretrizes que vão fazer com que o porto consiga evoluir de forma bastante aderente às suas necessidades. Então, assim, se a gente for pensar um exemplo, né, o PDZ, ele delimitou áreas com potencialidades de greenfield, de novos terminais. Então, agora, hoje, a gente tem aí processos de consulta pública aberto para arrendamentos aí no Porto do Itaqui, de granéis líquidos, que já incluem essa percepção que o PDZ identificou que aquelas áreas eram as ideais para fazer possíveis terminais de granéis líquidos. A mesma coisa para terminais que já existem, já estão em operações, porém tem algumas questões de necessidade de renovação, por exemplo, contratual, são terminais brownfield. Então, você já trabalha com ele, já sinaliza que no curto prazo você vai ter que fazer essa exploração.
Então, assim, para cada elemento, para cada área, seja ela já utilizada ou não utilizada ainda, né, ou quem sabe até subutilizada do porto, você traz uma racionalidade e um plano factível de ação, com diretriz clara, com tempo, com cronograma de como executar. Então, esse é mais ou menos o esforço envolvido. Dentro da equipe técnica, aí cabe um destacar, né, acho que um dos elementos de sucesso é justamente trazer expertise. Então, dentro lá da universidade, da fundação, o que a gente buscou fazer? Montar um time, que são alguns profissionais, né, assim, que trabalharam, não foram poucos, mas que tivessem experiência já com portos, em instrumentos de planejamento do setor público, mas também a gente pegou algumas pessoas que estavam no mercado. Para quê? Para trazer essa realidade de mercado. Então, isso daí fez com que desse duas visões, né? Então, no mínimo duas visões. E além desse time que foi montado pelo LabTrans, pela fundação, teve também assim que eu enfatizo isso porque é essencial, que é o time da EMAP. Porque se não tivesse essa contrapartida com um time qualificado e que também tem experiência tanto em porto, mas também no setor privado, fez com que desse um dinamismo e o fluxo de informações, e não só de dados, né, mas também de tomada de decisão. Isso aí o Jailson tem um papel imprescindível, porque a tomada de decisão é essencial para a definição de um plano, e levar isso direto para a diretoria, para a discussão, para o mercado, com os players, para discutir. Então, tudo isso aí fez com que a gente pudesse realmente chegar no final do projeto com ele sendo aplaudido, né? Que foi isso que a gente observou quando apresentou. Então, acho que esses são elementos aí que caracterizam o esforço, né, e o sucesso que até então a gente vem observando. Acredito que seja verídico essa minha fala. Claro, Thiago, muito bem colocado. Acho que o Jailson já tinha comentado antes, né, sobre a interface que você tinha com a equipe de planejamento, especificamente pela Luciana Cusolis, que acredito que esteja aí nos assistindo. De fato, o trabalho foi muito bem tocado, o próprio Alexandre, né, a Isabela Teixeira, enfim, toda uma equipe que esteve trabalhando aí para o sucesso desse grande plano, né? E uma coisa que eu acho interessante comentar sobre o PDZ, Thiago, é sobre o link que ele tem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proposto pela organização, pela ONU, né? Então, comenta um pouquinho para a gente sobre como as ações, as estratégias do PDZ têm esse link com as ODS. Perfeito. Raul, antes mesmo de falar das ODS, eu vou falar de outros elementos até chegar na ODS, se tu me permite. Que é o seguinte: o primeiro diretriz maior, né, ao qual a gente segue, são as diretrizes do PNLP, porque a gente está falando de setor portuário. O próprio PNLP, em seus objetivos, suas metas, seus indicadores, eles observam diretrizes também da ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas também observa outras diretrizes do próprio estudo, da própria alavancagem, né, para o setor portuário, do que se espera da análise que foi ali desenvolvida, também de uma política do Ministério como um todo e do governo federal. Então, olhando todos os modos de transporte, não se limitando estritamente ao modo portuário, mas sim olhando toda essa conexão, essa intermodalidade que é imprescindível, né, para o sucesso do desenvolvimento nacional, e aí sempre com o foco de redução do custo Brasil. Do PNLP, desses objetivos, das diretrizes, surge o Plano Mestre. E o Plano Mestre, com aquela visão estratégica, ele faz lá uma previsão de demanda, previsão de capacidade, e consegue verificar ações de cunho estratégico, que dão todo um alinhamento, um respaldo para a gente ir para o PDZ já bastante alinhado no que trabalhar, no que é interessante ali para o Porto do Itaqui. Além disso, além desses instrumentos que seriam os chaves, né, os pontos iniciais do desenvolvimento do PDZ, e até regidos pela Portaria 3, na época que foi feito pela Portaria 3 do PDZ, não pela Portaria 61, né, de agora, que diz de novo como é que deve ser uma nova reformulação do PDZ,
Além desses, também a gente seguiu as diretrizes socioambientais do Ministério de Transportes, as políticas nacionais de transporte, e aí as ODSs também muito linkadas, pensando no desenvolvimento, pensando em inovação, pensando em incentivo em termos de sustentabilidade, e observação também para os impactos futuros, né, que a gente vem observando sobre as mudanças climáticas, como que isso vai afetar nos portos aí do complexo do Itaqui. E também, e aí um destaque assim, que eu gostaria de dar, que eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação da gestão de todos os portos públicos do Brasil. E no Itaqui a gente observa o planejamento estratégico da EMAP efetivamente implantado. Eu faço esse destaque porque tem muitas empresas que acabam fazendo um planejamento, mas não implantam de fato, né? Então, o BSC que a EMAP tem, ele acabou conectando, e aí até facilitou o nosso trabalho, porque conectou o que os gerentes, os diretores, toda a equipe técnica da EMAP já fazem no dia a dia. Então, a EMAP tinha uma cultura de planejamento e de execução de atividades já ordenadas, estruturadas, que fez com que a absorção de um plano de desenvolvimento e zoneamento, com essa ótica tática operacional, fosse muito mais facilmente implantada. Então, não sei se respondi bem a tua pergunta, Raul. Claro, com certeza. Você falou sobre a questão de cultura, né? O Jailson citou muito isso, que do presidente até o, abre aspas, chão de fábrica, esses processos, essa cultura, esses objetivos, essas estratégias precisam estar na veia, porque senão não faz sentido, né? São as pessoas que aplicam. No final, não importa qual a sua estratégia, qual é o seu processo, né, Jailson? Sempre vão ser as pessoas. Acho que esse é o grande aprendizado. E, Tiago, para a gente encerrar a parte metodológica do PDZ, existe algum prazo de revisão do PDZ? Por exemplo, de 2 em 2 anos ele precisa ser revisto, de 5 em 5, de 10 em 10? Perfeito. Então, a portaria 61, ela restabeleceu esses prazos, né? Mas, de forma geral, quando há uma atualização do plano mestre, o PDZ, automaticamente, ele tem que ser revisto. Por quê? Porque o PDZ, ele reflete diretamente as ações estratégicas que estão pensadas no plano mestre. E aqui eu faço um destaque que o plano mestre, ele evoluiu, ele terminou o seu 3º ciclo, agora vai para o seu 4º. Ao longo da evolução do plano mestre, ele cada vez mais buscou interagir com a autoridade portuária. Então, o plano mestre, apesar de feito pela SNP, pela Secretaria Nacional de Portos, ele tem alta participação da ponta, do porto. Então, ele já está refletindo. Então, quando você tem um PDZ bem elaborado, o próximo plano mestre já vai ter todos os dados estruturados, em base de dados georreferenciada, com todas as análises, com todo um acompanhamento das ações operacionais. Então, ele passa a ser um ciclo retroalimentado de forma muito mais orientativa. Então, o fato de estar indo para o 4º ciclo de planejamento, você não está partindo do zero, você já vem de uma estrutura, né, de um porto em movimento, e um movimento crescente, e aí vai ao encontro do que o Dr. Jailson falou, da movimentação que está crescendo e crescendo muito, né? Então, a gente acaba que... Estão ouvindo ainda? Sim. Sim? Ah, tá, piscou aqui, desculpa. Mas de forma geral, então ele acaba sendo integrado. Então, sempre que a autoridade portuária entender, tivemos uma mudança estrutural aqui no nosso porto, ela pode rever o PDZ. Então, ela já pode fazer as alterações, solicita, faz internamente, né, o plano operacional, esse é um instrumento que você usa no dia a dia, junto com o BSC, e a parte de zoneamento, se sentir uma necessidade de alteração, por exemplo, de uma natureza de carga prevista para determinada área, ou uma área que nem ali do caso onde hoje é o moinho, né, que ele muda a finalidade, deixa de ser operacional. Então, isso tudo, você sentindo a necessidade, a empresa sentindo a necessidade, ela pode solicitar a SNP, juntamente com a ANTAC, a essa alteração. Então, de praxe, a cada 4 anos, por causa do plano mestre, que ele é atualizado a cada 4 anos, ou quando tiver uma iniciativa por parte da autoridade portuária, ou até mesmo
por parte do poder concedente. Perfeito. É o que nós chamamos de... É um documento vivo. Ele não pode ser escrito em pedra, ele é documento vivo. Apareceu oportunidade de carga, apareceu de negócio, ele tem que estar apto a se automodernizar. Não é a realidade que tem que se adequar ao plano, é o contrário, né, Jailson? É isso aí. Bom, agradeço ao Thiago pela fala, acho que ficou muito claro, né, para todos como é que funciona o PDZ. Eu queria voltar agora com a fala do Jailson, né? Ele falou muito do que está acontecendo hoje, como foi planejado os fluxos de trabalho, né, durante a aplicação do PDZ. E eu queria que o Jailson comentasse sobre 2 pontos, né? A gente tem discutido muito, né? As pessoas que acompanham aqui o Complexo Portuário do Maranhão, a história dos novos terminais, né, do Complexo do Maranhão. A gente ouve muito falar do Terminal Portuário de Alcântara, a gente ouve muito falar do Porto São Luís, e acredito que isso tenha sido dimensionado, né, nos processos de planejamento e, óbvio, no próprio PDZ. Então, Jailson, eu queria que você explicasse de que maneira esses novos concorrentes do Porto daqui, né, vamos colocar aí sobre aspas, de que forma isso é considerado e como isso muda, né, como isso afeta especificamente o nosso planejamento. Bem, primeiro, são TUPs, né, que eles chamam, Terminal de Uso Privado ou Privativo. A grande diferença é que eles são greenfield, eles têm que primeiro nascer, aí você tem um projeto, tem as licenças que precisam acontecer e, paralelamente a isso, ele deve ter estudado em cima do plano mestre e também, se ele tiver algum cliente cativo, a carga desse cliente cativo. O que eu venho falando sempre é porto público e TUP, um porto público muito bem gerido, ele é tão competitivo quanto um TUP. E é isso que nós tentamos fazer no Itaqui. Se eu for analisar com a camisa da EMAP, eu vejo eles como concorrente e um concorrente sério que a gente precisa estudar. E estamos estudando. Se eu for analisar esses 2 TUPs enquanto cidadão maranhense, eu tenho que aplaudir, porque é mais investimento, é mais carga, é o reconhecimento de que essa região aqui da Baía de São Marcos, ela é espetacular. Então, são dessa forma que nós temos que tratar. Mas como eu estou na EMAP, qual é a nossa função? É fazer um bom planejamento comercial, um bom planejamento de investimento em infraestrutura que venha atender a nossa vocação. Então, é o que eu sempre falo, se tem espaço para mais 2 players? Tem. Só que como nós já somos um porto maduro, nós já estamos com os nossos ativos, boa parte deles já depreciado, porque o investidor novo ele vai querer amortizar, ele está fazendo um investimento e de alguma forma ele vai precisar dessa amortização, vai ter que recuperar o dinheiro que ele colocou. Nós já somos um porto maduro, tanto é que o berço mais novo nosso é o 108, que foi inaugurado lá em 18, mas o 100 ele é de 2012. Então nós estamos falando aí de 8 anos, o restante nem se fala. Então, eles já estão muito bem amortizados. A outra parte nós temos a Petrobras, Granel, esses outros players que nós temos aqui, os arrendatários, eles já estão aqui há muitos anos. A Granel está há mais de 20 anos. Então, também já está amortizado e vive sempre crescendo. Então, eu sempre falo assim, vai caber o Porto de São Luís, o do Grão-Pará, ou do outro lado, lá perto do Cujupe, sem problema nenhum, só que eles vão ter que deixar o combustível mais distante, porque nós já deixamos ele em várias bases, então ele vai ter que deixar, e é custo logístico, e ele vai ter que buscar soja mais longe. Porque tanto o terminal da VLI quanto do Tegran, com a expansão, já estão também maduros. Já são reconhecidos como terminais de alta performance. O Tegran é impressionante. No primeiro ano dele, ainda em comissionamento, conseguiu fazer 3 milhões de março a dezembro. Ano passado foram 7 milhões, com um projeto de 5. Então, assim, a celulose, nós fizemos o leilão. Quando o terminal de São Luís
estava vindo, a grande expectativa era que ele mostrava nas apresentações que ele tinha a celulose na matriz de carga. Perfeito. Eu conversando uma vez com o presidente, com os colegas, eu falei, não sem problema nenhum, a gente vai perder isso aí, mas a gente traz mais em soja, eu falei, sem problema, o importante é que não possa ir para a Vila do Conde, ir para a PC, tem que ficar aqui no Maranhão. A produção está aqui, tem que ficar no Maranhão. Mas o que é que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho, conseguimos convencer o investidor de que aqui era o melhor caminho. Esse foi um case de sucesso, porque entre a conversa que nós tivemos com o investidor, ele fez toda a parte de EVTEA, fez a doação para o Itaqui, para a EMAP. Nós fomos em Brasília, entregava, ainda era a Secretaria do Especial dos Portos, nós fomos fazer a doação, que é doação em cima de doação. Ele fez o estudo, doou para a EMAP, nós fizemos a nossa análise aqui, fizemos o ajuste que tinha que ser feito, fizemos a doação na Secretaria Especial dos Portos, e dali desenvolveu. Entre a entrega na Secretaria Nacional do Esporte, que foi em agosto de 16, o leilão aconteceu em julho de 18, 2 anos. Para você ver que, olhando para outros projetos logísticos, que todo mundo fala que demora não sei quanto tempo para se pensar, em 2 anos nós conseguimos ter o leilão lá na Ibovespa. Agora, está se fazendo os ajustes que tem, a área já está determinada. Agora, em agosto e em julho, eles começam a mobilizar para começar a fazer a construção, terraplanagem e toda a parte de obra. Mas esse é um caso. Então, pode vir. Esse daí porque o Maranhão quer os investimentos. E nós, enquanto Porto, nós estamos sempre estudando, vendo quais são as alternativas e olhando para o nosso PDZ, para o nosso plano mestre, para o nosso planejamento estratégico. Quando nós chegamos aqui, era 0 de container. A linha de container, o presente que nós recebemos em abril de 2015, foi a visita de um armador de container, e falando que estava deixando de escalar o Itaqui. Mas nem por isso, no nosso planejamento, aí teve muita sensibilidade do presidente, a gente falava, qual é a deficiência, o que é que nós precisamos fazer para que você retorne? Ele entregou uma lista desse tamanho. Nós começamos. A Luciana pegou essa lista, foi ali, ó. É pátio? Vamos construir pátio. É janela? Vamos abrir uma janela no berço. É operador? Chama o operador. Olha, você precisa investir, é nisso, sei o quê. Ah, tá faltando a carga? Vamos no Mateus, vamos não sei aonde. Então, nós somos esse indutor, a gente faz muito serviço de uma agência de desenvolvimento, que é a nossa função. Então, assim, olhamos com preocupação os players que estão entrando, porque entra com dinheiro de investidor, com agressividade de uma empresa privada, e nós temos os nossos tempos e movimentos de uma empresa pública, as nossas amarras burocráticas, mas para diminuir um pouco essa incerteza é fazendo um bom planejamento. Então, assim, nós não perdemos carga. Em 2016, nós fizemos 16,8 milhões de toneladas. Ano passado foram 25, foram quase 10 milhões de toneladas a mais, de 16 para 19. Esse ano, com a mesma estrutura, né, Jailson? Com a mesma estrutura instalada. Com a ganho mesma de eficiência. Ganho de eficiência. Era o que a gente estava falando. Olha, se você descarrega um navio de fertilizante com uma prancha diária de 4 mil toneladas, 5 mil, foi para 7.200. Na época, eu fui ridicularizado lá, porque os importadores, o pessoal falava, isso da onde surgiu essa conta de 7.200? Aí eu fazia a conta e eles... Teve navio que fez 13 mil toneladas. O que é que aconteceu? Tem um grande investidor também, que foi uma concessão de 2002, foi a primeira concessão da EMAP, que demorou todo esse período, fez um investimento. Nós conseguimos fazer uma antecipação, uma renovação antecipada com investimento. Já estão agora, no segundo semestre, inaugurando o terminal, um dos terminais mais modernos do Brasil, quiçá se não for da América Latina, porque o caminhoneiro não precisa sair do caminhão, ele carrega o fertilizante e na balança mesmo já sai a nota com o ticket lá dele. Então é tudo automatizado,
com mecanizado na descarga, e quando ele viu que o mercado estava se estendendo ao longo da Norte-Sul, foi feito um teste lá em 18, e ele já está colocando mais dinheiro sem entrar naquele conceito de se eu vou fazer o outro investimento, eu quero que tenha um reequilíbrio contratual. Não, falou, vou colocar porque ele sabe que se ele chegar com um trem no Centro-Oeste, o fertilizante de Paranaguá, de Santos, vai chegar mais caro lá nessa região. Então ele vai descarregar aqui e nós saímos de 1,5 milhão para 2 e vamos chegar a 3 ponto alguma coisa. Então, assim, eu acho bom vir os concorrentes, porque a gente precisa sempre estar se renovando, analisando o mercado, e isso é um incentivo para nós. Se nós deitarmos achando que nós somos o maioral, que somos dono do mercado, que somos monopolista, aí pode ser que é o começo do fim. Enquanto a gente tiver com a garra de que, olha, tem concorrente, nós precisamos ser eficiente, e eu incentivando o meu pessoal, mostrando como é que tem que ser, o governo junto com o presidente Ted dando o norte para a gente, aceitando o que a gente faz, é isso aí. Não temos medo, agradecemos que tem. Espero que o Maranhão receba mais esses 2 terminais privados, que vai gerar muito emprego, vai gerar muita renda para o nosso estado que ele precisa, né? Perfeito, Jailson, muito bem colocado. A gente se aproxima agora das 8. Eu pediria que você comentasse um pouco sobre aquelas 77 ações e de que forma o Itaqui vai sair de 25,2 milhões de toneladas em 2019 e chegar às 36 milhões de toneladas já em 2025. Bem, aquelas 77 ali tem de tudo. Isso tem relação à porto-cidade, tem de eficiência, tem de produção, tem de investimento. E o importante é, a cada momento, o que é que nós vamos estar fazendo para que se suporte esse volume. Nós agora, com o berço 100 entrando em operação com a celulose, nós vamos colocar no mínimo mais... Perfeito. Ficamos sem áudio, Jailson. Tá, desculpa, bati aqui sem querer. Nós já estamos com a segunda fase, entrando o berço 100 mecanizado para trazer grãos, são 7 milhões a mais no sistema que nós vamos estar colocando. Nós fizemos 25, nós vamos botar mais 7, nós já vamos para 32. O fertilizante está saindo de 2 para 3 e alguma coisa. O combustível, nós estamos com 4 lotes, 2 Greenfield e 2 Brown, já classificado nos IQI para ir a leilão. Assim que, não a pandemia, mas nós voltarmos à normalidade, o governo federal, esses daí já estão classificados. São mais de 400 milhões de investimento privado. A Ultracargo está fazendo investimento. A Ultracargo fez um investimento e em cima do investimento já fez outro. Então, ela já está colocando 100 mil metros cúbicos de armazenagem aqui. Teve lá fora, quando eu digo fora da nossa poligonal, a Shell, 80 mil, pode chegar a 150, se eles quiserem, tem área para isso. Tem uma outra empresa que está colada à nossa poligonal que já está fazendo investimento. A Granel é investimento em cima de investimento, já está na bacia 7. Então, é isso que nós estamos fazendo, acreditamos, e a matriz de carga nos leva a isso. O container, a gente quer muito, nós queremos esse container, não tenha dúvida. Só que, pela característica mesmo da nossa economia aqui no Maranhão e também próximo, ele não vai ser uma carga que vai ser preponderante como é em outros portos, e que todo mundo visa isso. Então, uma das coisas é trazer o que é novo, trazer o que interessa para o porto e para a nossa sociedade, mas tem o principal, a gente não pode esquecer a nossa vocação. A nossa vocação é para ser um porto de granel líquido e sólido. Então, nós temos que aproveitar a nossa vocação. É aquele negócio, não adianta você pegar o Garrincha e colocar ele na outra ponta, porque ele não vai render. Sabe? Ele vai continuar sendo um excelente jogador, mas não vai render. Nós podemos fazer tudo muito bom, trabalhando, mas existe a vocação. E aí a gente não pode ir contra essa vocação.
E a vocação nossa ainda é de grãos. Isso pode ser questionável, os estudiosos falam que tem que agregar, concordo. Mas hoje nós temos que trabalhar com o que tem nas nossas mãos. Não adianta eu querer transformar aqui num grande hub de container se o Brasil não tem esse hub. O Brasil não tem um, Santos não tem um hub, sabe? Então, cabe ter aqui? Não sei. E, de repente, a gente virar um porto regional, tentar capturar uma carga que vem do centro-oeste, carne refrigerada, congelada, em container, sabe? Usar a cabotagem, ver quais são as vantagens que vai ser a BR do Mar, que é o grande projeto do governo, da infraestrutura, para aumentar a cabotagem. Nós já fomos beneficiados na época da greve dos caminhoneiros, que todos os portos brasileiros praticamente pararam. Nós continuamos operando e bem. Por quê? Porque temos a ferrovia. A ferrovia traz o quê? Traz o grão e leva o combustível. Então, é a nossa vocação. Então, a gente vai procurar outros, vai procurar se modernizar, mas a gente pode se modernizar dentro do que nós já temos de carga. Você pega Roterdã e Amsterdã. Roterdã é campeão em container, em carga agregada. Mas Amsterdã, ele viu que a vocação dele não dá para brigar com Roterdã. Então, vou fazer o quê? Vou fazer o granel. E ganha dinheiro. O importante é isso, desenvolve a região. Então, queremos trabalhar com tudo, mas a gente tem que saber que não vamos ser bom em tudo. Então, a nossa vocação, no que nós vocacionamos, nós temos que ser muito bom, porque a concorrência está do nosso lado. Nós temos um lado, aqui do nosso lado no Pará, o Vila do Conde, que tem um potencial incrível. Do outro lado, nós temos Pecém, que tem o Porto de Roterdã como sócio, que conhece tudo de porto. Então, se nós não trabalharmos para mitigar essa concorrência, tentar deixar eles no nicho deles, nós vamos estar fazendo o nosso crescendo. Hoje nós temos na logística portuária envolvendo as empresas, vamos dizer assim, no cluster portuário, 16 mil empregos. Nós podemos dobrar isso rapidamente, com investimento e também vindo os TUPs. Nós podemos fazer. Perfeito, Jailson. Muito bem colocado. Eu acho que toda a carga consolidada em todo terminal portuário ou porto público, ele pressupõe um ativo, uma estrutura que já está instalada, né? Você muito bem citou. O Porto do Itaqui é muito maduro nesse sentido. Os ativos instalados já são permanentes e as cargas já estão consolidadas. E essa concorrência, entre aspas, ela acaba sendo positiva. Por quê? Porque você vai ter que desenvolver mais carga, né? E vai ser mais carga aqui dentro do Maranhão, tanto importada quanto exportada, e eventualmente o que vier de cabotagem também. Isso é de fato muito importante. E também considerar os nossos potenciais, as nossas potencialidades e os nossos pontos fortes, né? Como ponto de partida e horizonte dos nossos planejamentos. Acho que o Jailson comentou muito bem aí sobre as nossas perspectivas de futuro. A gente passou aqui já das 8, né? E eu vou pedir licença para abrir para as perguntas e respostas. Então, vamos lá. Eu notei que muitas das perguntas já foram aqui respondidas, né? O Jailson já comentou sobre como os containers são considerados dentro do PDZ, né? O Tiago já respondeu de quanto em quanto tempo precisa ser revisado o PDZ e como isso está associado ao plano mestre, né? Eu aproveito aqui para saudar a presença de alguns amigos da comunidade portuária do Itaqui, né? O Fernando da VLI, gerente de relações institucionais da empresa, está aqui com a gente. A própria Fabiola da Intrading, né? Que tem um papel fundamental no fomento de cargas do Porto do Itaqui, é uma grande parceira, está aqui apoiando a gente. O Coriolano da G5 também está aqui com a gente, faço menção aí à presença dele. E agradeço muitos outros colegas aqui da comunidade portuária do Itaqui que dão brilho para esse evento, né, para a nossa primeira live. E a primeira pergunta é uma pergunta do Alan, né? O Alan pergunta sobre a construção do berço 99, né, Jair? Você comentou um pouquinho sobre a questão da celulose, do projeto de celulose. Sim.
e ele queria saber os prazos, né, de licenciamento, de início das obras e de conclusão desse berço. Tá. O 99 está a cargo da Itacel, que foi a que ganhou o leilão do terminal de celulose. Eles estão mobilizando no final desse... Agora em julho eles estão fazendo a mobilização e o prazo é para estar funcionando o berço, está operando já com a licença de alfandegamento no início, deixa eu ver aqui, abril de 22. Abril de 22, mas isso está a cargo do investidor. Isso é interessante porque o berço vai ser feito pelo investidor, pelo arrendatário, e na ociosidade ele vai ser um berço público nosso. Nós podemos, na ociosidade, colocar outros navios para fazer as operações que nós acharmos que seja interessante. Fantástico, perfeito, Jailson. Eu queria enaltecer também aqui a presença do público interno da EMAP, né? Muitos funcionários da EMAP, da Autoridade Portuária, estão aqui, inclusive alguns funcionários do turno estão aqui marcando a sua presença. A gente agradece muito a participação de todos vocês. Nós é que agradecemos ele, que eles é que fazem a EMAP. Essa empresa maravilhosa, esse porto que é reconhecido aí no Brasil e fora. Jailson, o Alan fez mais uma pergunta, essa acredito que você consiga responder. Como Paranaguá consegue carregar 103 mil toneladas de soja em um único navio, mesmo sendo um porto menos profundo que o Itaqui, e aqui só é carregada 72 mil toneladas do mesmo produto? Bem, até então, eu acredito que não seja só a mesma profundidade, porque aqui nós estamos com um berço de 15 metros e nós estamos conseguindo fazer 70 mil toneladas. O canal não é problema, o canal está de 23 a 25 metros de profundidade. Mas para um calado de 15 que nós temos no 103 e um pouquinho maior no 105, eu não sei qual é a mágica que Paranaguá está fazendo. Pode ter certeza, não são 15 metros o calado que eles têm, até porque senão eles não conseguiriam fazer todo esse volume no navio. Ou então é um navio com uma característica diferente do que vem para cá. E aí, cada empresa, você tem as suas contratações, o seu charter park, tem as condições comerciais. Mas, até então, nós estamos usando a capacidade que nos é permitido e trabalhamos com a segurança. Não estou dizendo que Paranaguá não trabalha, que todos os portos brasileiros trabalham com segurança, mas é o que nós conseguimos fazer dentro das nossas características. O canal tem 23, 25 metros. Aqui, nós só temos 15 nesses berços. No canal chega a 18, mas mesmo assim não conseguimos chegar com esse volume todo, não. Aí tem que ver qual é a característica do navio que vai para Paranaguá e a característica do navio que vem para cá. De repente é um navio mais aberto, né? Do que quanto mais estreito, mais ele precisa de calado. De repente, não sei. Jailson, posso fazer um comentário? Claro, sobre essa claro. Por favor, Thiago. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação operacional lá no porto de Paranaguá, que lá eles exportam a soja, principalmente movimentado pelo corredor de exportação. Lá é uma associação, a TEXP, que é a Associação dos Operadores, que faz essa movimentação. Eles são muito organizados, muito eficientes, fizeram um investimento recente em equipamentos, tem assim uma capacidade de carregamento muito interessante. Porém, lá nos berços do corredor de exportação, são 3 berços, e lá ocorre uma restrição, não é nem de calado, é de loa, que é o comprimento do navio. Então, eles não conseguem posicionar, por exemplo, o Capesize, porque não cabe, não tem como você atracar 3 navios em paralelos, e lá eles fazem uma questão de espaçamento entre navios de 10 metros, é um negócio assim, surreal. E, então, em Paranaguá são movimentados Panamax, né, os navios, e alguns Baby Capesizes, né, que mas muito poucos, e saindo assim com 80, 82 mil toneladas. Em Santos já entra navios um pouco maiores, são movimentados alguns Capesize, mas eles muitas vezes não saem full, eles saem com uma parte, né, de frete morto. No caso do Itaqui, em termos de infraestrutura, teria totais condições de fazer uma movimentação
com um Capesize. Aí é uma questão mercadológica, uma questão de agenciamento de navio, então, e também de formação de lote, então tudo isso é um envolto, né? Não é nem questão de infraestrutura e de equipamento, é mais uma questão que, e aí eu falo muito da experiência do desenvolvimento do Plano Mestre, do Plano Nacional de Logística Portuária, é muito mais uma questão mercadológica. Perfeito, muito e bem aqui colocado. Tem um caso, nós não Thiago. podemos ter só essa distância de 10 metros entre os navios, porque a nossa corrente aqui, a variação de maré, por ser muito alta, ela não permite que o navio fique distante um do outro só 10 metros. Sim. Então, dependendo da lua do navio, essa distância pode ser maior ou menor. E aí é estudada navio a navio. Essa amplitude de maré, numa maré de Sisi, pode chegar até 7 metros, né, Jailson? Importante ressaltar. Isso Condições muito únicas que a gente tem aqui, né? Paranaguá faz isso aqui. Nós... Queria ressaltar também a presença aqui da comunidade acadêmica, né? O pessoal do curso de Gestão Portuária da Uninasal está aqui com a gente. E uma pergunta mais metodológica feita para o Thiago, né? Eu encerro aqui as perguntas e respostas. É a pergunta da Maria Stephanie. Thiago, como o PDZ antecipa cenários de oportunidades ou ameaças? Perfeito, bem interessante essa pergunta, porque todo o planejamento operacional, ele parte de uma visão estratégica, que é justamente isso que você está perguntando, né? Então, dentro do PDZ, a gente olha todo o alinhamento das diretrizes através de uma ferramenta SWOT, né, que você olha lá tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo, que é o que você pergunta, né, Marina? E aí, através do levantamento de todos esses pontos fracos e fortes, ambiente interno e externo, a gente consegue gerar aí os quadrantes, né, de avaliação estratégica. Com o cruzamento desses quadrantes, a gente consegue, então, partir para as linhas estratégicas, e essas linhas, elas vieram do cruzamento de todos os instrumentos de planejamento. Então, até aqui eu aproveito a deixa, né, do ponto de vista técnico-científico, esse PDZ ele trouxe muitas características de inovação para o mercado. Tanto é que derivaram alguns artigos, né, desse trabalho, e aí agora eu estou falando mais para o lado acadêmico, né? A gente apresentou, 2 equipes conseguiram aprovar em congresso, teve artigo que foi para a revista, né? Foi selecionado para a revista. Também tivemos trabalho premiado a nível nacional, né, pela ANTAC, então pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário, justamente por trazer esses elementos e que vão muito, muito bem dentro dessa tua pergunta, que é muito pertinente para o desenvolvimento de um bom plano operacional, estratégico, como é o caso do PDZ. Foi interessante o Thiago rapidinho falar isso aí, porque quando nós fomos analisar aí a necessidade de se fazer o PDZ, a Luciana veio com a portaria 3 e era bem complexa. Aí eu falei, Luciana, faça agora sim. Eu quero e gostaria de ter na mão aqui da EMAP o PDZ, não um PDZ, o PDZ. Vamos buscar o que tem de melhor no Brasil para fazermos um trabalho que seja referência, que aí apresentação no CID Esporte, prêmio na ANTAC, outros prêmios, o pessoal querendo conhecer a metodologia. Então, foi um trabalho muito bem feito pela universidade e a nossa equipe muito engajada em dar as respostas necessárias e ouvir o que tinha os especialistas, os acadêmicos a nos ensinar. Até interessante, Jailson, até uma informação nova que você não sabe, mas dessa metodologia a gente está derivando ali dentro do laboratório já para o setor aéreo. Então, hoje a gente está fazendo um planejamento estratégico de cargas aéreas e está utilizando a mesma metodologia, um pouquinho mais evoluída e adaptada. Tá bom. Quando evoluir lá, traz a evolução para o outro. Né? O PDZ do Itaqui virou modelo, virou referência, né? Assim esperamos. Fantástico, pessoal. Eu queria registrar mais algumas presenças aqui, né, da comunidade portuária do Itaqui, também do Complexo Portuário do Maranhão, né, o Clementino da Vale, está sempre presente aí com a gente, está acompanhando. Outros amigos também dos terminais de líquidos, né, que foram muito bem citados aqui, estão aqui presentes. O pessoal do Tegran também está aqui, né, a VLI eu já citei. Enfim, acho que o debate foi muito produtivo, enriqueceu bastante.
essa nossa noite de quinta-feira. A gente queria iniciar aqui as considerações finais, né? Eu passo a palavra aí para o Jailson, para ele fazer um balanço desse debate, dizer o que ele achou e concluir a sua fala. Bem, primeiro, agradecer a nossa audiência, se interessar pelo assunto. Assunto Porto é um assunto que apaixona. Quem bebe dessa água fica difícil largar, que é impressionante os desafios que tem. O Porto do Itaqui, ele é um porto que vem crescendo ano a ano. Nós prezamos muito pela questão da qualidade, do treinamento do nosso pessoal, questão de segurança. Se tem dúvida em fazer, não faça. Então, isso é um dos pontos, isso está dentro dos nossos valores, isso aí já está dentro, já é DNA nosso. Temos os valores, como eu já falei, a gente segue o norte dentro de uma visão nossa e missão. No primeiro, vamos dizer assim, na primeira rodada de planejamento estratégico, na primeira fase nossa, que foi de 15 a 18, nós colocamos lá o desafio de ser uma empresa pública referência em administração portuária. Nesse segundo ciclo, que vai de 19 a 22, então estamos no meio deles, nós tiramos o público. Olha a ousadia, tiramos o público concorrendo com empresas privadas muito mais dinâmicas, mas mesmo assim nós estamos dentro do nosso planejamento, dentro do que foi planejado. Ano passado saiu um estudo lá pela Europa fazendo a governança dos portos brasileiros. E quando eu comecei a ler, eu vi que nós tínhamos sido questionados lá atrás. E aí eu fui procurar para saber qual era o nosso ranking. A notícia que nós tínhamos era assim, olha, o estudo foi feito lá em 16, vocês foram muito bem ranqueados, por uma questão mercadológica, nós não divulgamos, mas vocês estão muito bem cotados. Então, assim, nós estamos seguindo o que é certo, sabe? Transparência, uma bela de uma governança, apoio do governo, apoio do mercado, nossos arrendatários, os nossos clientes têm total liberdade, têm total transparência, tanto de elogiar quanto para reclamar, e a reclamação ela é tratada. Você, Raul, que trabalhou lá na DPD, você sabe quantas vezes participou de processo de análise crítica de reclamação, dando um retorno para os clientes. Então, nós seguimos esse roteiro que nós acreditamos que seja um roteiro que pode levar ao sucesso. Nós temos uma equipe fantástica, o time é muito bom, muito técnico. Então, quando junta tudo isso, fica difícil dar errado, sabe? E aí nós acreditamos também nos parceiros que nós temos. Nós fomos buscar uma fundação para fazer um PDZ. O planejamento estratégico, ele é caseiro, mas a área de planejamento capitaneada pela Luciana foi buscar o que tinha de bom. Foram mais de 15 reuniões no final de 18 para 19 para a gente fechar esse segundo ciclo de planejamento. E ele é seguido. Se tiver mudança, vamos fazer mudança. Então, o que nós precisamos fazer, e agora nós estamos numa fase de botar na cabeça que nós somos um porto, está claro isso, mas nós temos que agir como uma agência de desenvolvimento. Porque qualquer investidor que venha para o Maranhão, ele olha para o porto. Então, se ele tem um porto eficiente, já é um ponto positivo para ele. Olha, eu posso botar meu dinheiro nesse estado porque eu tenho como chegar com carga e como escoar. E o porto é bem administrado. Então, nós estamos fazendo esse papel. Nós fomos buscar o container. E quantas vezes eu vi no jornal nos criticando que a gente não tinha container? Não adianta responder, a gente tem que trabalhar. Mostrar que, apesar de não ser um gerador de container, a gente vai tentar buscar. Pagamos uma consultoria, a Macrologística fez o estudo, mostrou que existe um potencial, mas esse potencial não é tão grande, porque quando você fala que pode chegar a 80 mil TEUs daqui a 2, 3 anos, 80 mil TEUs ano é zero.
tem navio que carrega numa cacetada só metade disso. Hoje tem container que leva 23, 24 mil teus, assim, um quarto disso aí, sabe? Então não é nada isso. Mas nós não negligenciamos, porque nós entendemos que a eficiência logística é aquilo que o Gustavo falou lá atrás. A eficiência logística reduz o custo Brasil. Reduzindo o custo Brasil, nós vamos lá no supermercado comprar tudo mais barato, porque existe uma redução. E entendemos que o investimento parte do porto, nós temos um potencial grande de crescer, e por que não aproveitar essa vocação e essa possibilidade de crescimento? Então, eu só tenho a agradecer a audiência que está aí. Eu acho que tem um pessoal muito mais gabaritado, que entende muito mais de porto do que nós que trabalhamos lá, Raul, mais do que o Thiago. Tem pessoas ali na audiência que eu tenho certeza que dá show no conhecimento do que é porto, mas a gente pega a contribuição desse pessoal, desses nossos colegas. Então, acho que deixar aberto que o porto está para aprender, não é senhor de tudo. A gente tem uma linha, mas como eu falei que o PDZ não foi escrito em pedra, ele é um documento vivo, nós estamos abertos à mudança, nós estamos abertos a ouvir, e se tiver que mudar, a gente estuda e muda, se esse for o caso. Tá? Mas estamos sempre procurando fazer com que exista uma isonomia no mercado e que todo cliente seja tratado de maneira cordial, educada e que onere o mínimo possível o seu bolso, tendo uma operação eficiente. É isso que eu queria agradecer a oportunidade. Sei que essa é uma primeira de várias lives que a EMAP vai fazer. Sucesso, Raul, aí nas próximas. Precisar da DPD, da DOP, lá da operação do planejamento, você sabe que nós estamos abertos para isso. Agradecer imensamente ao Thiago por ter aceito o convite, por ter gerenciado, ser o líder desse time que fez essa maravilha de PDZ, sabe? É um negócio que nos deu orgulho. Quando nós recebemos, a gente ficou assim, e agora? Vamos lá, vamos na CEP, o SNP libera. Pô, demorou um ano para o rapaz liberar lá, assinar, o ministro assinar a nossa portaria valendo, pô. Isso aí é a sensação do dever realizado, mas nessa etapa, nós já estamos na outra, correndo. O que passou. Já fizemos sucesso com isso aqui, fizemos um negócio bem feito, mas ele tem que ficar melhor, ele tem que ir se aperfeiçoando. Só tenho a agradecer, desculpa o adiantado da hora, está passando meia hora aí, mas eu acho que valeu a pena para a nossa audiência e para vocês também aí que participaram dessa live. Sem dúvida, Jailson. Antes de passar a palavra para o Thiago, eu só queria lembrar, né, que o Jailson citou muito bem sobre a qualidade da nossa plateia aqui, dos nossos participantes, né? Muitos deles, Jailson, vão estar aqui em lives com a gente, é importante citar, ótimo, né? Muitos deles eu já falei até o nome aqui, inclusive, mas não vou falar agora. É segredo. É o segredo. Sem spoiler. Tiagão, a palavra está contigo. Tá certo. Bom, primeiramente, né, agradecer em nome da FESC, né, e do LabTrans, que a gente, como eu comentei antes, a gente sempre busca fazer trabalhos de qualidade e nós não temos clientes. Então, isso é algo assim que é importante. Nós buscamos parcerias de longo prazo. Então, isso só tem um jeito de acontecer, fazendo trabalhos bem feitos. Então, acredito que a gente tenha atingido esse objetivo com as palavras muito, muito bonitas aí faladas pelo diretor Jailson, né, o próprio Raul também. Também estamos com outro contrato vigente, então acho que isso é uma representação. E também o convite de vir aqui, então, o LabTrans agradece aí a todo esse reconhecimento. Agora eu, falando como Thiago, como profissional, né, gostaria de agradecer também a confiança, espero ter trazido um pouquinho de qualificação aqui na minha fala, ter contribuído para a audiência de alguma forma dentro das minhas limitações, e sobre o processo do desenvolvimento do PDZ, todo mundo da EMAP ajudou muito, né, mas três pessoas são destaques, né, o diretor Jailson, a Luciana e o Alexandre, que eram os linhas de frente, assim, então não tem como terminar aqui o agradecimento sem considerar esses nomes que foram
fantásticos para nos ajudar a fazer esse projeto acontecer. Então, nos colocamos à disposição, futuras lives se quiserem, tem outros profissionais no LabTrans também que podem ajudar muito, contribuir, estamos à disposição. Muito obrigado. Perfeito, Thiago. Obrigado pelas palavras aí de encerramento. Como a gente citou, passou um pouquinho da hora, mas acho que o debate foi muito rico, agregou bastante, né? Eu, particularmente, gostei muito da experiência que nós tivemos aqui hoje à noite e acho que inauguramos o Conexão Porto do Itaqui com o pé direito, né? Essa primeira live foi sensacional. Então, eu encerro a fala aqui, dizendo que, mais uma vez, o vídeo desse webinário vai ficar disponível na íntegra no nosso canal no YouTube, né? Então, assim que você sair aqui da transmissão, você pode procurar a nossa conta oficial do Porto do Itaqui lá no YouTube e seguir, né? Mais uma vez, agradecer os candidatos, os convidados da comunidade portuária, o pessoal da FESC que está assistindo a gente lá de Santa Catarina, estudantes da Federal de Santa Catarina também que estão aqui presentes, agradecer a presença de todos e queria lembrá-los, né, que a nossa próxima live já tem data, né? A live sobre ecossistema de inovação no Maranhão, vai ser no dia 2, na próxima quinta-feira, às 19h. Os painelistas serão o João Silva, que é o CEO da Creative Pack, a Daniela Abreu, que é a Head de Inovação do Sebrae Lab, o Leandro Franco, representando a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão, e essa super live vai ser mediada pelo grande Jefferson Nogueira, né, que trabalha com a gente na GECOM. Então, é isso. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Estamos nos aproximando aí do final da semana, né? Desejar a todos aí um ótimo final de semana e um grande abraço. A gente se vê na próxima live no dia 2. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Valeu.